Olá, pessoal. É um prazer ter de novo vocês aqui no canal Digitalizar Já, nesse segundo vídeo sobre o Blue Sky Plan. Então, se você está assistindo esse vídeo sem ter assistido o Blue Sky Plan Primeiros Passos, seria importante você voltar e entender o que nós fizemos no primeiro vídeo, porque esses vídeos do Blue Sky serão uma continuação. Para quem já estava no primeiro vídeo e está aqui, lembre-se que no primeiro vídeo nós pegamos um caso de um paciente, uma mandíbula, com a ausência do 36 e 46, fizemos a importação da tomografia, limpamos a imagem 3D e posicionamos a curva panorâmica. Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer todas as etapas, duas etapas importantíssimas pré-implante. Nós iremos posicionar, ajustar o canal mandibular e depois iremos fazer a colocação do dente, do planejamento reverso. Tá? Então, nesse vídeo, nós não passaremos para colocar os implantes. Faremos marcação do feixe vástico nervoso bilateral e faremos a colocação de um dente de uma biblioteca virtual nos dois elementos. E no próximo vídeo, a gente sim fará a instalação dos implantes para aí depois pensarmos em fazer a confecção do guia. Então, repara, quando eu abro essa página, acabei de abrir o Blue Sky, quem estava no primeiro vídeo lembra que se eu fosse começar um caso novo, um novo projeto, eu iria aqui clicar nesse ponto para importar a tomografia. Só que aqui eu já tenho um projeto salvo. A gente fez o projeto, então o meu projeto está salvo aqui, junto com vários outros projetos do meu computador. Então, eu vou clicar, ele vai me dar a opção de abrir o meu caso, e aí, quando ele abre o meu caso, ele vai parar exatamente onde nós estávamos na outra vez, com o 3D nivelado, certinho, arrumamos tudo, a curva panorâmica onde eu queria. A última vez que eu abri já estava em modo avançado, então, repara, como eu falei com vocês, se eu botar aqui em modo modelo principal, ele vai mostrar onde eu trabalhei a última vez que eu mexi, quais foram os painéis, quais foram as janelas, quais foram as opções. Lembra que elas são abertas aqui em painéis? Quais foram as opções que foram abertas? No final do primeiro vídeo, para ilustrar, eu botei para módulo avançado e aí eu abri para vocês entenderem essas outras listas. Então, nós vamos fechar nesse momento a lista de dente, vamos fechar a lista de implante, vamos fechar a lista de nervo, vamos fechar painel de guia, ou seja, voltamos para o nosso conceito inicial. E aí, como eu falei, nós vamos fazer duas coisas agora. Primeiro, a marcação do canal. Então, eu venho em painéis, a lista de nervos. Quando eu coloco a lista de nervos, eu teria a opção de, vou jogar aqui, por exemplo, e vir a partir do mentoniano para posterior, eu vim marcando ponto por ponto para ele ligar. E como eu falei no primeiro vídeo, ele tem uma ferramenta, o Blue Sky ele é fantástico nisso. Na maioria das vezes, vamos ver se agora ele não me pega nenhuma peça, mas quando eu aperto detecção automática de nervo, ele vai procurar, tá? Ele vai me dar um tempo para pensar, claro, ó. Ele achou um nervo que ele colocou em amarelo, ele acabou de achar um segundo nervo, tá? Para facilitar o nosso entendimento, eu vou só mudar as cores. Ó, eu vou botar esse nervo aqui de vermelho, só para a gente ter uma ideia. E um de baixo, normalmente a gente deixa os nervos em vermelho, né? Mas eu vou botar nesse momento um azul, ou vou dar um azul, só para a gente ver a diferença. Então, a partir de agora, ó, quando eu pego, reparem na imagem 3D, quando eu pego e vou correndo, ó, eu tenho a marcação do nervo. Obviamente, quando a gente trabalha com cirurgia guiada, e principalmente nos casos, quando nós estamos falando de casos limítrofes, é claro que toda essa marcação que ele faz, ela é revista. Então, ó, vamos para o outro lado, a gente revê essa marcação toda, espessura, altura, porque eu poderia, nessa janela aqui, na janela, a gente poderia aumentar a espessura dele, tá? Eu geralmente deixo os dois em vermelho, nesse aqui de baixo, que é um vermelho mais vivo, mais fácil de nos cortes ele ser bem observado, tá? E é sempre importante, quando eu poderia apertar a edição de nervo para mudar o nervo de local, subir um pouquinho, ou seja, se eu aperto
editar nervo, ele me dá a opção de ir fazendo pequenas alterações. Tá? Não é o que a gente quer, então não vou alterar. E o importante é sempre que você desenha um nervo, um dente, um implante, você vai fazer muitas coisas e você tem medo de quando você for mexer em outras coisas, você, sem querer mudar a posição, você aperta a ferramenta cadeado. A partir daí, tá? Depois que eu aperto a ferramenta cadeado, praticamente nada vai mudar de posição. Tá? Então, a gente tem os nervos estabelecidos. A nossa próxima etapa, como eu falei, com certeza, antes de colocar o implante numa mandíbula, nós temos que colocar o nervo e colocar o dente do planejamento reverso. Se fosse uma maxila, obviamente, o nervo estaria dispensado. Primeira coisa importante, diferente de alguns softwares, como o Implant Studio, o Exoplan, que são softwares de cirurgia guiada, esses softwares, eles travam as nossas etapas se a gente tiver esquecido uma etapa anterior. Exemplificando melhor, esses softwares pagos que eu falei, eles não permitem, por exemplo, que numa mandíbula eu desenhe, que eu instale virtualmente um implante sem ter marcado o canal. Eu posso até, vamos exagerar, posso até marcar o canal errado, tá? Mas eu preciso ter um canal marcado. Se o canal não tiver marcado, eu não vou para a próxima etapa. Se eu disse no planejamento de um Exoplan, do Implant Studio, que eu ia colocar um dente no planejamento, eu não posso colocar o implante sem colocar o dente. Aqui não. Tá? Costumo dizer que tem um lado bom e tem um lado ruim. O Blue Sky, ele não te prende a nada. Você pode seguir as etapas da maneira que você quiser. Então, ele não tem lado ruim, ele não tem uma cola. Qual é o meu próximo passo? Por exemplo, agora, estamos aqui com o canal. Não tem uma seta dizendo o que, que eu faço agora. Tá? Então, para mim, é aquela sequência clara. Puxa a tomografia, se você não tiver escaneamento, puxa a tomografia, limpa a imagem 3D através de isolar, cortar, acerta a curva panorâmica, seja em maxila ou em mandíbula, é mandíbula, marque o canal mandibular, instale, coloque os dentes virtualmente, os dentes que você quer, depois você passa a pensar no implante. A hora que você cria uma rotina, uma sequência lógica na sua cabeça, então, aqui não está dizendo que agora é hora de eu colocar dente, mas para mim já é meio que automático que depois que eu coloquei o nervo na mandíbula, ou depois que eu acertei a curva panorâmica na maxila, já que não tem o nervo, é hora de eu colocar dente. Então, eu venho para os painéis, tá? Eu posso vir aqui no painel, tá? E abrir a lista de dentes, ou eu posso vir aqui, tá? Coloquei, ó, adicionar dentes. E aí você tem diversas bibliotecas, como é simplesmente para te ajudar no planejamento reverso, não é um dente para imprimir nesse momento. Eu trabalho muito com a biblioteca do Brains, Brains Tooth Libre, esse terceiro item aqui, tá? E eu vou colocar, eu quero colocar os dois primeiros molares, então eu vou clicar num, vou segurar o Shift, cliquei no outro e estou dando um OK. E nisso, automaticamente, ele vai me posicionar os dois dentes. E aí, o que eu gosto de fazer de uma maneira bem simples, idealmente, eu estaria colocando isso em cima de um escaneamento, mas nós vamos falar disso em outro momento, porque a maioria das pessoas hoje que planeja cirurgia de implante, ela tem a tomografia, mas não tem o escaneamento. E eu vou tentar mostrar para vocês ao longo dos vídeos a importância ou a diferença que um escaneamento faz para a gente. Mas nesse momento, já que eu estou falando só de ter a tomografia, eu vou jogar nessa imagem 3D aqui, só para facilitar a minha vida, ó. Sempre o dente, ó, lista de dentes. Deixa eu abrir ali painel. Lista de dentes. Ó, repara, sempre o dente que eu selecionar, ó, ele vai ficar vermelho, então, ó, primeiro molar esquerdo, ó, se eu trocar para cá, o que vai ficar vermelho é esse. Obviamente, a qualquer momento eu posso clicar, tá? E mudar o nome do dente, eu posso botar o nome que eu quiser, mas nesse momento, o que que eu vou fazer? Ó? Vou pegar esse dente, ele sempre vai me abrir essa janela, vou afastar um pouquinho, onde eu posso, ó, subir com o meu dente, nas setas, ó, jogo os dentes, deixa eu botar numa vista superior, ó. Jogo o dente para um lado, jogo o dente para o outro, sempre nas setas, para cima, para baixo, tá? Se eu for na bolinha, tá? Eu distorço para mais ou para menos o meu dente como um todo,
E claro, se eu for nos círculos, eu tenho os círculos de cores diferentes, ó. E toda hora que eu encosto num círculo específico e ele se torna amarelo, então, repara, eu tenho um círculo verde, eu tenho um círculo azul, um círculo vermelho. Quando eu chego próximo dele, ele fica amarelo, significa que eu estou pronto para girar esse dente no sentido vestíbulo-lingual, girar esse dente no sentido mesiodistal e girar esse dente no sentido lateral, tá? Sem grandes preocupações nesse momento, vou trazer ele para cá, posicionar. Eu gosto, nesse momento, de ter uma vista superior. Repetindo, seria muito mais interessante se eu tivesse um escaneamento para posicionar ele, tá? Mas vou ampliar um pouquinho aqui. Vou descer, só para ele me dar uma ideia. E aí, talvez a gente ainda mexa mais um pouquinho, mas nesse momento eu vou travar esse dente. Repara que a partir daí ele não sai mais da posição. Nada a ver com o outro. A hora que eu clico no outro, ó, não está travado. E aí eu pego esse dente, vou trazer para cá, mesmo raciocínio. Trago ele para cá, giro ele um pouquinho, tá? O espaço aqui é um pouquinho reduzido, então a gente dá uma diminuída nele. Traz ele, tá? Claro que isso aqui é um vício, então quem gostar disso vai ficar um bom tempo ajustando esse dente, mas acho que para o que a gente quer, tá quase legal. Vamos bloquear para não ter problema e vamos voltar para cá. Importante é olhar aqui, ó. Quando eu jogo no corte, em cima da panorâmica e olho no meu corte transaxial, se eu tenho uma coroa relativamente bem posicionada do ponto de vista mesodistal, claro que aqui eu poderia lingualizar um pouquinho, e quando eu jogo para cá, mesmo raciocínio. Então, vamos imaginar que eu tenho uma coroa numa posição interessante. Então, só para vocês visualizarem, ó, se eu coloco para cá e coloco ó, nas minhas superfícies, só para vocês entenderem, eu vou remover a minha tomografia e eu tenho especificamente aparecendo aqui os dois dentes virtuais que eu inserei, poderia ter usado qualquer biblioteca, e a minha e os meus canais, tá? Talvez até melhor do que isso seja quando a gente deixa, já que você não tem escaneamento, deixa a tomografia, mas deixa a tomografia para agora, que a nossa próxima etapa é instalar os implantes, deixa a tomografia um pouco mais transparente, que é muito bonito, ainda mais se depois, se a gente vai ver no próximo vídeo, trocar isso aqui de cor, deixar um amarelo que faz um bom contraste com o preto, e a gente instala os implantes aqui e vê nítida relação com o canal mandibular, a distância, temos ferramenta régua para medir isso aqui tudo, tá? Então, nós estamos, nesse momento, se eu já tenho tá, a tomografia certinha, tenho o escaneamento ou não, no caso, até o momento, não. Tenho o canal mandibular marcado e conferido. Tenho dois dentes encerados virtualmente para me servir de orientação. Nós estamos prontos para pegar a ferramenta implante, tá? E adicionar implante. Nós não vamos fazer nesse vídeo, mas exatamente igual no outro, só mostrar qual é a próxima etapa. Quando eu venho na ferramenta adicionar implante, ele me deixa escolher, tá? De acordo com uma série de sistemas. Então, repara, ele sempre vai aparecer o último sistema que a gente instalou, então eu estou falando de mandíbula, tá? E aí, quando eu falo de mandíbula, eu tenho uma série de sistemas, tá? Sim, implante, neodente, plenum, tá? Strauma, que está aqui, e aí dentro deles de todas as linhas que já são parametrizadas pela Blue Sky. Tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos começar exatamente desse ponto. Eu vou salvar agora esse projeto, ó, por exemplo, sistema da SIM. Eu vou salvar esse projeto agora, eu não quero botar o implante. Eu vou salvar esse projeto nesse momento. Tá? Então, eu venho. Lembra, eu não vou abrir novo projeto nem nada. Eu vou guardar o projeto, salvar o projeto. Não preciso salvar como, porque o projeto já existe. Tá? Então, a próxima vez que a gente abrir, a gente vai estar exatamente nesse ponto. Tá? Vamos botar até a janela direitinho, que aí eu vou apertar de novo, guardar, porque aí quando eu abrir ela já vai estar exatamente nessa janela que a gente está aqui.
com os 2 nervos e os 2 dentes, as duas coroas bloqueadas. E aí nós vamos partir para fazer a instalação dos implantes. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo para conversarmos sobre colocação de implantes no Blue Sky Plan. Um grande abraço a todos.